2021 acabou e eu não sei vocês, mas eu estou com a impressão de que, ao mesmo tempo, muita coisa aconteceu, mas nada aconteceu nesse último ano. Por um lado, parece que cada semana algo novo acontecia. Por outro, 2021, como muita gente tem dito, passou muito rápido. E não só isso, a pandemia fez com que 2021 parecesse uma extensão de 2020. Parece que o ano só continuou. E hoje vamos ver o que mudou, o que continuou igual, enfim, o que marcou esse ano que passou. Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Antes da gente fazer essa breve retrospectiva, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos, deixar o seu like e o seu comentário. No mundo todo, a maioria dos eventos mais marcantes do ano estiveram ligados ou às consequências da pandemia ou à mudança de governo nos Estados Unidos com a saída do polêmico Donald Trump da Casa Branca e a entrada de Joe Biden. O período de governo Trump foi de fato polêmico até o fim. No dia 6 de janeiro, apoiadores de Trump invadiram o Capitólio tentando impedir a formalização da vitória de Biden pelo Congresso. Trump já havia, em algumas ocasiões, afirmado que as eleições haviam sido fraudadas, mas sem ter nenhuma evidência ou prova disso. Horas antes do ataque, Trump fez um discurso reafirmando que as fraudes eleitorais e pediu para que os congressistas americanos não aceitassem a vitória de Biden. E também chamou seus apoiadores para marcharem até o Capitólio para pressionar os congressistas. Apesar de não ter feito nenhuma menção a uma invasão de fato ou ao uso da violência, o ex-presidente americano foi muito questionado pelo ato e também não tem feito nada. Mas, dia 20 de janeiro, Joe Biden assume e já começa a reverter muito do que foi feito por Trump, como o veto à entrada de muçulmanos nos Estados Unidos, as obras do muro entre os Estados Unidos e o México e a saída do país do Acordo de Paris. E foi exatamente essa postura de Biden de retomar algo como uma responsabilidade americana por eventos internacionais que tornou ainda mais controversa a retirada de forças americanas do Afeganistão em agosto, que permitiu a volta do Talibã ao poder. Apesar de Biden ter lá suas justificativas, que são motivo de debate até hoje, a retirada foi muito mal vista pelo ambiente internacional e foi interpretada por muitos como os Estados Unidos abandonaram o povo afegão à sua própria sorte. Apesar disso, a população americana apoiou e muito a retirada das tropas, o que melhorou a popularidade do então presidente Joe Biden. Outra fonte de preocupação e de esperança em 21 foi, é claro, a vacinação contra a pandemia. Em 21 foram administradas 7,8 bilhões de doses de diferentes vacinas ao redor do mundo. Além disso, houve relativo sucesso de testes clínicos para novos medicamentos contra a Covid. Então houve sim avanços contra a pandemia no mundo. O problema é que esses avanços foram bastante desequilibrados. Em grande parte, alguns países melhoraram, especialmente os mais ricos, e um avanço modesto aconteceu em outros. Além da desigualdade do acesso à vacina e na eficiência da sua distribuição, outro fator que atrapalhou muito a vacinação ao redor do mundo foram os movimentos anti-vacinas. Em alguns países, a pandemia pareceu bem mais controlada, mas no geral, considerando todos os países, 21 na realidade gerou mais mortos por Covid do que 2020. Foram 3,3 milhões de mortes oficiais até o final de novembro. E para coroar, no final do ano, veio a descoberta da variante Omicron na África do Sul, com múltiplas mutações e alto potencial de contágio. No momento, a Omicron era uma terrível ameaça, que podia fazer o mundo voltar a se trancar igual 2020. O outro era mais uma inofensiva variante que mais parecia uma gripe. Muito bem, essa incerteza é o resultado da soma de uma população ansiosa com uma mídia sedenta por manchetes e uma nova doença que ainda está sendo melhor conhecida por todos, tanto a população quanto os cientistas. E como você já sabe, o impacto da pandemia não se limitou à saúde pública, mas também foi grande o impacto econômico. 21 foi, em muitos países, o ano de recuperação de fato e a economia mundial cresceu mais de 5%. O problema é que, tendo em vista que 2020 foi um ano de pesada recessão, era esperado até maior crescimento após o avanço da vacinação ao redor do planeta. E se o mundo sofreu um forte impacto da pandemia, nós aqui no Brasil sofremos um impacto e meio. Inúmeros fatores, não somente, mas sobretudo, ligados à má gestão pública, fizeram com que os impactos da nossa saúde pública e na economia aqui fossem maiores que na média mundial. Mas como a pandemia impactou o nosso país em 2021?
Sim, em 2021 que as vacinações começaram de fato aqui no Brasil, mas elas vieram um pouco atrasadas. Além disso, em 21 que o Brasil se tornou o segundo país a ultrapassar a marca dos 500 mil mortos por Covid. Até o fim de novembro, foram mais de 22 milhões de casos e mais de 600 mil mortes pela Covid-19 aqui no nosso país. Verdade seja dita, parte do nosso desempenho medíocre não é culpa só do governo. Fatores externos também contaram para piorar o nosso crescimento. Mas não dá para eximir a culpa da má gestão e a confusão causada pelo governo, especialmente na área fiscal. Desde outubro, a estratégia declarada do governo Bolsonaro era de alguma forma furar o teto de gasto para financiar o programa Auxílio Brasil. O problema é que flertar com a irresponsabilidade fiscal torna o nosso país cada vez menos atraente para o investidor tanto local contra o estrangeiro. E não só isso, com a alta da inflação, o Banco Central acaba aumentando a taxa básica de juros, o que desestimula o consumo das famílias e o investimento das empresas. E isso, como vocês devem imaginar, desestimula ainda mais o nosso crescimento econômico. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se tornou piada na internet quando afirmou várias vezes entre agosto e dezembro que a economia brasileira representava uma recuperação em V, quando o que observamos foi uma recessão técnica no terceiro trimestre de 21 e uma recuperação, no mínimo, insuficiente para compensar as perdas de 2020. A verdade é que em 2021 foi um verdadeiro fiasco para a economia e para o governo Bolsonaro. No meio do ano, entre julho e agosto, houve a polêmica do Distritão, quando houve a tentativa de se alterar nosso sistema eleitoral proporcional para o sistema de voto único intransferível. A justificativa para a mudança seria acabar com os puxadores de voto nas eleições, que são os políticos eleitos com uma grande quantidade de votos e, por isso, acabam puxando consigo outros candidatos do seu próprio partido que não receberam votos o suficiente para se elegerem. O problema é que, apesar de parecer confuso para a população, os puxadores de votos não são um problema tão grande assim para o sistema eleitoral. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Paraná revelou que, se na eleição de 2018 os puxadores de voto não existissem, menos de 9% das cadeiras da Câmara Federal seriam ocupadas por deputados diferentes. Ou seja, não haveria muita diferença na prática. Os puxadores de votos sequer causam uma mudança impactante na formação da Câmara. Além de não ajudar muito, essa mudança levaria ao enfraquecimento dos partidos políticos e ao fortalecimento do corporativismo e do regionalismo. O comprometimento dos políticos seria somente com uma pequena parcela de eleitores com o poder de se organizar para forçar lobbies dentro do Congresso. De qualquer modo, essa mudança não passou e foi rejeitada pelos deputados em agosto. Outra polêmica mais recente envolvia a indicação de André Mendonça ao STF. A indicação de ministro do STF pelo presidente deve ser sucedida de uma sabatina feita pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. O problema é que o senador Davi Alcolumbre, atual presidente dessa comissão, enrolou bastante para chamar essa sabatina. Foram mais de 4 meses de espera sem justificativa alguma. Não ficou clara a motivação de Alcolumbre para esse atraso inédito na história. Alguns dizem que era uma carta na manga do senador para pressionar a presidência a liberar verbas que iriam favorecer seu reduto eleitoral no Amapá. Outros que a demora seria receio por Mendonça ser provavelmente um ministro terrivelmente evangélico que Bolsonaro prometeu indicar à Suprema Corte. E há quem afirme que as conexões que Mendonça teve com a Operação Lava Jato podem ter pegado mal entre os senadores. Sejam lá as motivações de Alcolumbre, no final ele acabou sucumbindo às pressões de senadores e dos evangélicos e assim Mendonça foi sabatinado no dia 1º de dezembro, então seu nome foi aprovado pelo Senado Federal e Mendonça se tornou ministro do STF. Quando a gente analisa 21 e a relação do Poder Executivo com o Congresso Nacional, a palavra é polêmica. Mudança na regra eleitoral, nome de André Mendonça emperrado para ser sabatinado e assumir sua cadeira no STF, mas sem dúvida a maior das polêmicas do outro ano nas casas legislativas foi em volta do voto impresso. O presidente em inúmeras ocasiões sugeriu e afirmou que as eleições por urna eletrônica facilitavam a fraude. Inclusive, diversas eleições teriam sido fraudadas, de acordo com Bolsonaro. Essas acusações em nenhum momento vieram acompanhadas de evidências ou sequer de indícios convincentes. Mesmo assim, a deputada bolsonarista Bia Kicis tentou passar uma proposta de emenda constitucional em que o voto eletrônico fosse acompanhado de uma filipeta, um comprovante impresso. Óbvio que a proposta não possuía bons argumentos. Além disso, Bolsonaro não tinha evidência de qualquer fraude nas urnas eletrônicas, a não ser seu próprio discurso político. A própria Polícia Federal iniciou uma investigação em julho sobre possíveis fraudes nas urnas
urnas eletrônicas desde 96 e não achou absolutamente nada. Então, como era de se esperar, a proposta não passou, apesar de toda a discussão e polêmica. Só que essa nem foi a pior derrota de Bolsonaro e seus apoiadores nesse ano de 21. Os 2 pontos mais baixos para Bolsonaro foram certamente a volta de Lula como potencial presidenciável e a instauração da CPI da Covid, que investigou gastos e omissões do governo federal no combate à pandemia. Outra dor de cabeça para o governo e que parou o nosso país foi essa CPI. A CPI iria investigar a omissão e ações contra medidas de distanciamento social e uso de máscaras, o atraso na compra de vacinas, o investimento de dinheiro público e promoção de tratamentos ineficazes como a cloroquina e a ivermectina, as demissões de ministro da Saúde, Mandetta e Nelson Tais, por não concordarem com a postura do presidente sobre a Covid. A situação calamitosa no estado do Amazonas é mais uma delas. Só que com o decorrer das investigações, foi se percebendo que o buraco era mais fundo e novos pontos foram sendo investigados, como a negligência de não responder 81 e-mails da farmacêutica Pfizer sobre a venda de vacinas, irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin e o caso do convênio Prevent Senior foi acusado de alterar prontuários para mascarar mortes por Covid e realizar experimentos com pacientes sem seu consentimento. Tudo isso, aparentemente, com o aval do governo federal. A CPI se encerrou no final de outubro e, apesar de todo o barulho, parece que a CPI acabou em pizza. Nós aqui esperamos um 2022 agitado, principalmente em razão do ano eleitoral, dos fatores externos que têm causado dor de cabeça aqui no Brasil, como a alta do barril de petróleo, consequente aumento nos preços dos combustíveis. Vamos acompanhar de perto que outros assuntos que começaram em 21 vão continuar na pauta brasileira 2022 adentro. E você, o que você acha? Você acha que esse ano foi mesmo um ano de recuperação para o Brasil? E no mundo, você está otimista para 2022? Comente aqui embaixo sobre outros temas que você gostaria de ver abordados aqui no canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Canas do Iraque, do Iraque não, do Afeganistão. E por isso, eu errei de novo. Estava explicado, eu fui explicar.